mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Bom, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, né? Essa nossa webinar aqui para falar de um assunto tão importante, né? Que é a inserção do público LGBT no mercado de trabalho. Inicialmente, né, antes da gente começar a nossa discussão, nosso diálogo aqui, eu queria muito agradecer a Cássia Azevedo, que é assistente social do Centro de Cidadania LGBT daqui de São Paulo, que gentilmente aceitou estar esse tempinho aqui com a gente para poder conversar um pouquinho sobre esse tema, falar um pouco sobre a abordagem também profissional que hoje o Centro de Cidadania LGBT, né, ele está encarregado de fazer junto com esse público. E também queria agradecer, né, o espaço virtual da Unisa pela organização aqui, né, desse evento que a gente está começando hoje, para ampliar esse debate, essa reflexão de um assunto tão relevante. Eu sou a Fernanda, eu sou professora da Unisa nos cursos de Serviço Social e Psicologia, e para mim é um prazer estar aqui nesse momento, podendo estar aqui junto com a Cássia, que é uma colega, né, assistente social também, e com alunos, pessoas interessadas no assunto, a comunidade em geral. Então, sejam todos e todas, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas. Vou abrir a palavra primeiro para a Cássia, porque eu quero muito que ela se apresente aqui para vocês, para nós, para a gente começar essa conversa. Cássia, a palavra está com você. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todas e todos que estão presentes nesse momento. Meu nome é Cássia Azevedo, sou uma mulher trans, negra, periférica, graduada desde 2017 em Serviço Social pela Uninove, de Santo Amaro, e atualmente eu faço corpo da gestão da UNAS Heliópolis, do Centro de Cidadania LGBTI Edson Neres, que fica na Zona Sul de São Paulo. Lá eu atuo como assistente social, que é agraciada, é a minha primeira experiência na minha área, e eu faço parte do programa Transcidadania, que acontece dentro do Centro de Cidadania Edson Neres, em Santo Amaro. Ótimo, Cássia, obrigada por se apresentar. Bom, inicialmente, né, o convite foi feito para que a gente possa, como eu falei antes, discutir esse tema relevante, né, que é a inserção da população LGBT e no mercado de trabalho. E eu acho que é um assunto importante, né, porque quando a gente fala aí da questão relacionada à identidade de gênero, à orientação sexual, né? A gente vê um histórico de opressão, né? A gente vê um histórico de estigmas, de exclusão, né? Então, hoje, estar aqui falando sobre esse assunto com você, né? Podendo compartilhar esse assunto com o público que está aqui ouvindo a gente, conversando com a gente aqui no chat também. Inclusive, podem mandar perguntas, tá, gente? Se vocês quiserem, à medida que a gente for conversando aqui, a gente conversa com vocês também. Então, dar visibilidade para esse tema hoje, né, eu acho que é um desafio, né, contemporâneo, porque é um público que tem uma particularidade, como nós falamos aqui antes, que é a particularidade relacionada a esse contexto de violência, de violações, de opressões cotidianas que vem sofrendo ao longo da história, né, desse processo histórico. Então, acho que falar disso é importante. Aí eu queria, Cássia, que você pudesse comentar um pouquinho, assim, falando como que funciona o trabalho hoje dentro do Centro de Cidadania, como que você vê, né, a proposta desse tema da inserção no mercado de trabalho, né, a partir da sua experiência, né? Então, acho que vai ser bacana se você puder apresentar isso para a gente. Ok. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho do Centro de Cidadania,
né, onde eu trabalho. Então, o Centro de Cidadania é Edson Neres, que fica na Zona Sul. Não tem só esse Centro de Cidadania. No município de São Paulo tem mais 4 Centros de Cidadania, né, na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, e os TRD também, que fica na Zona Central. Então, o Centro de Cidadania do Extremo Sul da Zona Sul atende às demandas das 9 subprefeituras que tem aqui no município de São Paulo. Então, assim, o Centro de Cidadania LGBTI da Zona Sul, ele atende todas as demandas do público LGBTI, né? E o carro-chefe do Centro de Cidadania é o programa Transcidadania, que é voltada para as pessoas transexuais, mulheres trans, travestis e homens trans, né? Então, assim, o Centro de Cidadania é bem conhecido, as meninas acabam chamando de Transcidadania por conta do programa, que é muito enriquecedor para a gente, né? Mas, assim, o Centro de Cidadania é LGBTI, então atende toda essa população LGBTI, né? Então, assim, lá temos atendimento jurídico com nossos advogados, nossa advogada Fernanda Negro. Temos 2 assistentes sociais que a gente classifica. Gente, eu moro em periferia, então faz parte. Então, assim, tem 2 assistentes sociais que a gente classifica Portas Abertas e Programa Transcidadania. Por quê? Portas Abertas, porque, assim, a pessoa, quando vai ao nosso serviço no Centro de Cidadania, ela é acolhida primeiramente pela equipe do Portas Abertas, né, que compõe o assistente social Cláudio, a psicóloga Fabiana e o nosso jurídico, que é a nossa advogada Fernanda, dentro do Centro de Cidadania. E aí, dentro do Centro de Cidadania também tem a equipe técnica, que é responsável pela prática colocar em prática o programa Transcidadania, que é uma parceria com a prefeitura, desde a época da gestão de Haddad, em 2015. Então, que sou eu, assistente social Cássia Azevedo, tem o pedagogo Fábio e um outro psicólogo, que é o Luiz. Então, a gente fica aí com toda a demanda das beneficiárias do Transcidadania, né? Que é uma bolsa, um auxílio, uma bolsa de 2 anos aí, de R$ 1.100, né? Então, assim, não é só pela bolsa, porque a gente acaba falando que quando as meninas e meninos divulgam, falam, o Transcidadania, Transcidadania, então a gente sempre reforça que o programa Transcidadania é um avanço, como a Fernanda vem dizendo brilhantemente no começo da fala dela, né? Nas lutas das causas LGBTQIA+. Então, assim, é um avanço nas políticas públicas, é um programa de elevação escolar. Então, assim, tem alguns critérios para você se inserir nesse programa Transcidadania, mas é bom ressaltar aqui que, assim, sempre a pessoa LGBTI que procura o nosso serviço, lá o serviço é aberto para toda a população, não só para a população trans. O programa Transcidadania é um programa que está dentro do Centro de Cidadania para a população transexual. Isso não quer dizer que a gente não receba as demais segmentos, né, com todo o acolhimento que eles têm direito. Então, Cássia, desculpa te interromper, eu acho que seria interessante especificar para o pessoal o que seria a sigla, né? E o que seria o projeto mesmo, porque a gente está tendo aqui, nesse momento, público não só de São Paulo, a gente tem público aqui do Brasil inteiro. E aí é legal a gente falar que esse é um programa aqui da cidade de São Paulo, né? Uma iniciativa de um programa aqui da cidade de São Paulo. Então, se você puder falar um pouquinho das siglas e do programa, eu acho que é legal. Então, hoje, essas siglas só têm aumentado, né? Graças a Deus, só tem aumentado.
e a gente só está acolhendo esses novos segmentos hoje na sociedade, que está tendo mais visibilidade, né? Então, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de travestis transexuais e I de intersexo, né? Então, assim, para o município de São Paulo, a gente se atém nessa sigla LGBTI. Agora, a nível nacional, aí sim entra os outros segmentos, LGBTQIA+, que eu nem vou entrar nessa seara, porque aí é tão complexo que fica aí a tarefa, né, para a gente ir lá se informar, conhecer um pouquinho mais. Então, assim, graças a Deus, temos aí essas sopinhas de letrinhas, mas que representa politicamente cada segmento. E a gente está representada dentro desse segmento também, as pessoas trans. E o que você me perguntou, Fê? Sobre o programa, porque eu falei com você que tem gente que não é de São Paulo aqui assistindo a gente, tem gente do Brasil inteiro, né? Então, acho que seria legal a gente especificar, né, por que o programa é um programa aqui vinculado ao município de São Paulo e a importância disso também para essa população, né, considerando essa invisibilidade que eu mencionei, né, anteriormente. Então, qual que é a importância do programa hoje? Sim, como a Fernanda já colocou, o programa Transcidadania, ele acontece aqui no município de São Paulo, porque foi uma luta também da gestão Haddad, né, do prefeito Haddad, por volta de 2015, que surge essa proposta. Faz parte do POT, Programa Operacional de Trabalho, né? Parceria com a Prefeitura de São Paulo. O Centro de Cidadania também, Fernanda, infelizmente, só existe aqui no município de São Paulo. Então, assim, é uma discussão para os outros estados também, está aí pressionando para que amplie-se essa política pública para os outros estados, né? Então, assim, hoje ele só acontece no município de São Paulo. E esse programa também, o Transcidadania, ele foi pensado na época da gestão do Haddad para o município de São Paulo, que fica a dica aí para os outros estados, os outros prefeitos, os outros governantes. Eu te interrompi também aquela hora que você estava falando sobre as frentes de trabalho que vocês têm hoje lá no Centro de Cidadania, né? Então, você falou que atende toda a população que compõe essa sopa de letrinhas, como você mesma disse, e, de certa forma, né, tem o programa especificamente com a Bolsa, e aí ele trabalha outras frentes também, como a inserção escolar, a inserção no mercado de trabalho, né? E a sociabilidade da população trans de maneira geral. Eu acho que você poderia falar um pouquinho disso para a gente. Sim. Então, assim, gente, o Centro de Cidadania, ele está aberto para a população LGBTI que é a mais, né? Então, assim, se uma pessoa lésbica chega ao nosso Centro de Cidadania, vai ser acolhida, ali vai ter os nossos profissionais, né, para poder atender a demanda que essa pessoa vai trazer, tanto se for uma violência que essa pessoa estiver sofrendo, LGBTI-fobia, né? Ou outras questões, a gente acolhe lésbicas, gays, bissexuais. Só que o carro-chefe do Centro de Cidadania acaba sendo o programa Transcidadania, porque ele é um programa de transferência de renda, né? Tem uma ajuda de custo, é uma bolsa, né? Então, o programa ele tem o prazo de 2 anos, né, para as pessoas, para a gente trabalhar essas questões dessas pessoas dentro desse programa. Existe 2 eixos aí, né, que é a elevação escolar e a empregabilidade, né? Então, a gente trabalha em cima desses 2 eixos, fazendo capacitações desse público dentro do Centro de Cidadania, né? A gente faz capacitação, fazendo parceria com empresas, trazendo cursos de capacitação, fortalecendo esse público que é tão vulnerabilizado ainda hoje, né? E tem aí um histórico
seria mais uma reparação social, né? Visto que esse público historicamente é vulnerável. Eu até costumo dizer, Fê, que hoje fala-se muito do isolamento social que a sociedade está vivendo por causa dessa pandemia, que não é nenhuma novidade para a população ter, que a população ter, dentro desse segmento, dentro dessas letrinhas aí, LGBTQIA+, é o público mais vulnerável. É o público mais vulnerável, Fernanda. Infelizmente, é o público mais vulnerável. A gente traz todos os estereótipos de não aceitação da sociedade, né? A gente vai de encontro àquilo que são padrões na sociedade de homem e mulher. Então, assim, por isso, ainda hoje, a gente ainda é marginalizada, vistas como objetos sexuais, né? Então, assim, a gente não tem que matar um leão por dia, a gente mata vários leões por dia. Então, vamos lá, explicar um pouquinho sobre o programa. Como que eu faço, gente? Cássia, como que eu faço? Eu que sou uma mulher trans, eu que sou uma travesti. Então, vamos lá. Os critérios são você morar no município de São Paulo, né? No município de São Paulo, ter mais de 18 anos, não ter concluído o ensino médio, né? Porque é um programa de elevação escolar. Então, assim, o intuito é que nos procurem para fazer esse cadastro, para que a gente oriente essa pessoa que está dentro desse critério, tenha mais de 18 anos, more no município de São Paulo, encontra-se em extrema vulnerabilidade social, né? Como essas meninas e meninos que não conhecem nem a sua própria identidade de gênero. Então, assim, lá, quando a gente faz esse primeiro acolhimento, também chega pessoas que estão meio com o pé atrás, sobre a questão da identidade de gênero, às vezes não estão se encontrando. Então, a partir da primeira escuta e da conversa, né, com o profissional que acolhe, aí eles acabam abrindo a cabecinha e vendo que existem outras possibilidades e que o programa Transcidadania é uma delas também. Então, assim, é feito essa escuta. Se as pessoas que nos procuram, né, a população T, se encaixa nesses critérios, aí é feito o quê? A gente orienta para que essa pessoa, já estando com seus documentos tudo direitinho, né, a carteira de identidade, carteira profissional. Outra questão, Fernanda, e as pessoas que estão ouvindo, não pode ter registro em carteira. É um programa que vai, vai trabalhar todas essas questões de empoderamento dessa população para ser inserida no mercado de trabalho. Então, essas pessoas que vêm até nós, essa população ela não pode estar aí trabalhando no mercado formal, com carteira assinada. Um dos critérios é que ela não esteja com carteira assinada, que não tenha concluído o ensino médio. Entra também aquelas pessoas que estão no segundo colegial hoje, que não é segundo colegial, né? Mudou o termo. Tem Fundi 1, Fundi 2, enfim. Até o segundo colegial, se a pessoa tiver ainda no segundo colegial, ela consegue fazer a inscrição dela, vai para um banco de espera, né? Porque, assim, como eu falei, a gente acompanha essas pessoas por 2 anos, é o prazo que elas têm dentro do programa Transcidadania. Só que, vamos dar exemplo da Fernanda, faz de conta que a Fernanda é uma menina trans, ela tem mais de 18 anos, ela está na 6ª série. Aí eu vou orientar, Fernanda, você tem seu RG, sua carteira profissional, e a escola? Você já se matriculou na escola? Não, Cássia, eu não me matriculei. Aí a gente já passa ela para o nosso pedagogo, que é para ele ver, dentro do território dela, qual a escola que melhor vai se adequar à necessidade dessa menina, né? Porque hoje tem EJA, enfim. Eu não vou entrar nessa seara porque eu não entendo muito.
Então, a gente orienta a Fernanda, essa menina, a procurar essa escola e se matricular. Porque o programa tem a questão da elevação escolar. Então, assim, as meninas que adentram no programa, elas têm que cumprir alguns critérios que está dentro do contrato que elas assinam para ser inserida no programa, né? A partir do momento que elas passam por uma triagem, a documentação está ok, elas fizeram a matrícula na escola, estão praticamente prontas para ser inserida no programa, elas vão ficar numa fila de espera. Assim que vão surgindo as vagas, porque nem todas as meninas e meninos entram numa data X, como hoje, né, dia 26, dia 27. Então, assim, não é todas as meninas que entram no dia 27, né? Então, assim, tem um prazo para elas ficarem, entra dia 27, e aí, assim que dá 2 anos, elas saem do programa. Ou até antes, porque às vezes a menina e menino não estão preparados ainda para assumir algumas responsabilidades, acaba não se adequando ao programa, e aí tem o desligamento dessas pessoas também. Mas que não é o caso, é a questão da pessoa entender que sempre que a pessoa nos procura dentro do Centro de Cidadania e pergunta, tem vaga para o programa Transcidadania? A gente fala, olha, por enquanto não tem vaga, né? Mas elas podem abrir a qualquer momento, pode ter uma desistência, pode ter turmas que vão sair, e a gente acessa os nossos bancos de espera, que já tem ali o prontuário dessas meninas que vieram até a gente, interessada em fazer parte do programa Transcidadania. A gente orienta, né, sobre os critérios de documentação, de ir até a escola, fazer a matrícula, e estando ok, apta, né, nesses critérios, elas vão para o banco de espera. Assim que surge a vaga, né, a gente aciona essa pessoa de novo, ela volta para o Centro de Cidadania e vai passar por uma outra triagem, é onde senta, aí vai se conversar outras questões para ver se essa pessoa está apta ou não a ser inserida no programa Transcidadania. Porque, às vezes... Não, desculpa te interromper, pode continuar, desculpa. Que eu ia te perguntar, assim, porque você comentou do isolamento, né? E aí, dessa preparação também das meninas e meninos para entrar no programa. E aí eu fiquei pensando a importância desse programa, né, para a mudança mesmo no cotidiano social dessas pessoas que estão ali, né? Porque a partir do momento que ela se matricula na escola, ela é encaminhada para o mercado de trabalho, né? Eu acho que sai dessa condição de isolamento social que você falou antes, e, além disso, tem a troca ali possível de ser estabelecida entre as pessoas que estão naquele grupo ali, né? Então, elas participam, como você disse, né? Participam de atividades também lá no Centro de Cidadania, elas se encontram, elas trocam experiências, né? E eu acredito que vocês também têm algumas atividades com elas lá. Então, eu acho que isso também deve ser muito enriquecedor nesse sentido da socialização, né, do combate a essa exclusão aí social que você estava mencionando antes, né? Sim, Fernanda, tem muitas pessoas trans que eu acabo atendendo também, que chegam a primeira vez no Centro de Cidadania, e que eu acabo falando do programa Transcidadania, tem sempre aquelas perguntinhas, mas e na escola, como que vai ser? Aí eu já falo, olha, não se preocupe com a escola, é o seu direito estar lá naquele espaço, e aqui a gente tem profissionais para ficar de olho em você lá na escola também, porque, assim, a escola e o Centro de Cidadania, contudo, o programa Transcidadania, eles estão ali ligados, porque depende da escola também, a frequência dessas meninas na escola, a permanência delas dentro do programa. São critérios, um está ligado ao outro, entende? Então, assim, elas têm que frequentar as aulas, o professor dela vai mandar para a gente a frequência dela na sala de aula, do acompanhamento dela. Então, ela é acompanhada dentro da escola, não só com seus mestres, mas com a gente também. Então, se houver alguma questão ali de transfobia, algum tipo de discriminação, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue
entrar em contato com a escola ou qualquer outro espaço. Estou citando a escola aqui porque tem a ver com o programa, né? Então, a gente vai fazer uma sensibilização. Então, assim, quando a gente manda também, quando elas vêm no Centro de Cidadania e passa na escuta, e eu direciono ela ao pedagogo para ele ver a escola que ela vai mais se adequar, é porque a gente também já tem as escolas parceiras que estão sensibilizadas, que muitas escolas aqui da Zona Sul já tem meninas trans que fazem parte do programa Transcidadania nessas escolas. Então, assim, já não é mais novidade para essas instituições. Então, a gente está sempre ali atenta, né, para todas essas questões. Eu ia te perguntar justamente sobre a escola, né? Quais são os desafios hoje que as meninas e os meninos trans enfrentam no contexto da escola e outros contextos também, né? Porque você falou que tem todo um trabalho também da equipe do Centro de Cidadania de sensibilização dos educadores da escola, dos outros serviços também que atendem os meninos e as meninas aí no território, né? Então, eu queria saber como que é esse cotidiano delas, que desafios que elas enfrentam, além aí da transfobia, né? Mas, assim, quais são os desafios mesmo no relacionamento com os colegas ali, né, na escola, com os trabalhadores que trabalham nessas instituições, se ainda tem essa dimensão do preconceito muito forte. Então, Fernanda, sim, infelizmente ainda existe, né? Mas hoje ele está um pouco mais velado, sabe? As pessoas não conseguem nos agredir assim, cara a cara, tão rasgada, assim, sabe? O preconceito é mais sutil, até porque já tem leis que afirmam e garantem os nossos direitos, né, Fernanda? Então, assim, a gente não tem reclamação das meninas dentro do núcleo escolar. As outras questões, se alguém vai olhar diferente, ou sabe, porque a gente sente, né, Fernanda? Porque, assim, a discriminação não é só verbal, a discriminação, ela usa as formas, né, no olhar, num coleguinha não querer fazer o trabalho com você, apesar de muitos avanços da população, a gente também, Fernanda, olha para você ver, né? A gente luta por direitos iguais, a gente exige respeitos, porque assim, a gente não quer nada a mais, a gente quer direitos iguais, nem mais nem menos. Só que a gente também precisa, nós, como população LGBTQIA+, e eu, enquanto uma mulher trans, eu tenho a missão de estar educando as pessoas na sociedade, sabe, Fernanda? De uma forma mais carinhosa. Olha, quando fala, ai, a Cássia, mostra o banheiro para ele. Aí você fica meio assim, sabe? Ai, meu Deus, como que eu vou explicar que não é ele, é ela? Então, assim, essas questões, Fernanda, eu ainda falo no meu grupo com as minhas meninas sobre ser mais sutil, porque, assim, Fernanda, a gente vem do histórico de violência a vida inteira na sociedade, sabe? De séculos aí, se arrastando com esse histórico de preconceito, que a gente naturaliza essa violência, sabe, Fernanda? Então, assim, não foi uma e nem duas vezes que eu ouço pessoas falar de mim, nossa, mas você é tão na defensiva, né? Eu já até ouvi numa sala, na faculdade, um mestre falando para mim assim, Cássia, sua fala é muito agressiva. E eu não consegui falar para ela naquele momento, perante os meus colegas, professora, porque você não vive o que eu vivo, né? Ela não tem o histórico de violação de direito que eu tenho. Então, a gente acaba trazendo, sim, Fernanda, nas nossas corpas, essa agressão, que não é uma agressão gratuita, é uma forma de nos defender das pauladas, das pedradas, das rejeições, do isolamento social na sociedade. E que, de alguma forma, a gente acaba refletindo isso, sabe, Fernanda? Então, a gente também trabalha essas questões dentro do Centro de Cidadania. Então, assim, quando você pergunta, acontece atividades lá, além de capacitações,
Acontece, sim. A gente tem roda de conversa para falar sobre assuntos da gente, pertinente à nossa população trans, falar sobre uma postura no momento de uma entrevista de emprego, sabe? Porque as meninas também... Ai, Fernanda, assim, eu não vivencio essa coisa que é tão natural para você, ir numa entrevista de emprego, não é a minha realidade, sabe? Não é a minha realidade. A gente fica morrendo de medo de sair na rua e ser xingada, chocalhada, discriminada. Depois a gente fica pensando, ai, vou chegar lá numa entrevista de emprego, só vai ter eu de trans, ai, meu Deus. Quer dizer, imagina assim, sabe, Fernanda, por um momento tão tenso que é uma entrevista de emprego, você tem que se preocupar com você, sabe? Ai, meu Deus, eu vou chegar, vou chocar, sabe? Então, assim, a gente trabalha essas questões também de empoderamento dessas meninas e meninos para reinserção delas na sociedade, né? Reinserção, por que reinserção, Cássia? Reinserir essas meninas de novo na sociedade, porque elas não se sentem participantes dessa sociedade, sabe? Então, a gente trabalha essas questões também de empoderamento, não só de direito, mas do seu empoderamento, sabe? Enquanto mulher, enquanto pessoa. Eu acho importantíssimo isso que você está dizendo, né? Assim, para todo mundo aqui, para mim, para todo mundo aqui que está ouvindo a gente hoje, porque por mais que, como você disse, né, eu possa tentar compreender o que mas quando você diz, né, de se preocupar com a minha imagem ou o que eu sou, né, numa entrevista de emprego, que é um momento tenso, né, um momento ali de ansiedade, né, eu imagino, né, que deve ser muito mais tenso ainda, né, e é isso que você falou, tem toda essa questão da violência, da discriminação, né, que eu acho que é cotidiana, né, como você está trazendo. A gente tem aqui algumas perguntas já no chat, e aí tem tudo a ver com isso que você está falando, e eu acho que vai ser legal para a gente também conversar com o pessoal que está aqui vendo e ouvindo a gente. Tem muita gente agradecendo aqui a fala, né? Falando de como está interessante, como é interessante o programa, como é interessante o assunto, né? E o Vinícius Amaral, ele perguntou o seguinte: quanto à inclusão de LGBT no mercado de trabalho, quais são os nossos direitos e deveres como cidadãos? Você quer que eu responda? Então, você prefere que eu faça várias e depois você responde, ou a gente vai fazendo uma de cada vez? Acho que a gente pode fazendo uma, né? Para não perder. Sim. Eu vou fazendo grupos de perguntas. Vinícius. Respondendo ao Vinícius, a nossa Constituição garante que nós todos somos iguais perante a lei, né? E, assim, a população que mais sofre a violação de direitos é a população T, né? Mas que até agora também tem se avançado nessa questão. Hoje eu tenho direito à retificação do nome, já é uma lei. Hoje eu tenho direito ao meu nome social, se eu não tenho condições financeiras, né, de fazer a retificação do meu nome, que diz que é gratuita, mas gera algum custo, benefício, se eu não tenho condições da retificação, de mudar toda a minha documentação, como eu, Cássia, consegui no Centro de Cidadania, fazer a retificação do meu nome. Então, assim, hoje eu sou uma mulher reconhecida não só pelo Estado, mas pela sociedade, porque ali no meu registro, na minha certidão de nascimento, está Cássia Pereira de Azevedo, sexo feminino. Então, assim, essa retificação, que é um direito que nos cabe hoje, pessoas transexuais. E o nome social, que é um direito também. Então, assim, a menina e menino trans, que hoje em dia ainda tem o nome civil. Vou dar um exemplo, vai. Faz de conta que eu sou o João, eu não retifiquei, meu Deus, eu não tenho dinheiro ainda, porque eu sei que gera um custo. Não se preocupe, você tem direito, sim,
de ir a um poupa-tempo ou um Descomplica. Quer dizer, hoje, né, via internet, você entra lá no Poupinha, tenta fazer o pedido, a solicitação para a segunda via do RG. E aí, no momento que você vai concluir lá, tirar os seus documentos, você, na frente da atendente, você fala, olha, meu nome é Cássia, né? Eu gostaria de ter o meu nome social na minha identidade. Então, assim, não vai ser questionado se eu sou bonita, se eu sou feia, sou masculinizada ou não, porque, assim, gente, a identidade de gênero é uma questão sua, é autodeclarável. Você se declara uma pessoa trans ou não. Quando eu falo que eu sou uma mulher trans, eu não estou perguntando a opinião da Fernanda. Eu só estou falando para a Fernanda, é minha identidade, sabe? Que tem que ser respeitada. Então, hoje, a gente não tem mais problema com isso. Já tem legislações que asseguram esses nossos direitos. Então, é muito tranquilo uma pessoa trans ir num órgão desse, ir num poupa-tempo e acionar o seu direito, né? Ao nome social e a retificação do nome. Hoje também já tem um avanço, né, para a união estável. Então, isso tudo foram conquistas e que são direitos adquiridos, são direitos que cabem à população LGBTQIA+. Então, respondendo ao Vinícius, nós temos todos os direitos como uma pessoa cis, viu, Vinícius? Você só tem que fazer valer o seu direito. Talvez se informando, tentando procurar um espaço que fale sobre a população LGBTQIA+, como um centro de cidadania. Se você não tem, hoje também tem acesso, né, a documentações, a essas questões de legislações, decreto, que cada município tem o seu. É isso, né, Fê? Sim, eu estou lendo aqui as outras também para fazer um bloco de perguntas para poder facilitar. Porque o Vinícius também perguntou como que você acha que a gente pode promover a inclusão, né? Ele falou da população LGBT dentro das empresas, de certa forma, combatendo aí a discriminação. Como que você acha que a gente pode fazer isso hoje? Olha, esse, digamos que é o maior desafio que eu tenho lá. Fazer parceria com empresas, sensibilizando as empresas de que nós somos tão profissionais. Então, assim, Vinícius, não depende população T ou LGBTQIA+, está inserida nesse espaço. Quando eu falo população invisibilizando lésbicos, gays, não, porque assim, a imagem é que destoa na sociedade dos padrões de masculino e feminino. Então, por isso, não mais essa discriminação. Não depende da gente se inserir no mercado de trabalho. Precisamos que as empresas comecem a abraçar essa causa, né, da responsabilidade social, de dar oportunidade de abrir cotas para pessoas trans dentro das empresas, sim, sabe? Que nem existe cota racial, a gente precisa de cotas para pessoas trans também, porque senão a gente não consegue adentrar nesses espaços. E mesmo, Vinícius, algumas meninas trans, estando hoje no mercado de trabalho, elas ainda sofrem a pressão estando dentro do mercado de trabalho, sabe? Ou é porque tem que fingir que não está ouvindo alguma piadinha de um colega, ou tem que fazer a egípcia na hora que você está atendendo o público, né? Que alguém vira para você com a sua imagem feminina, ou não, né? Porque nem todas têm passabilidade. Eu não tenho essa passabilidade. Quando eu saio na rua, eu chamo muita atenção, Vinícius,
porque eu sou uma mulher linda, preta, de 1,78 m, que não tem passabilidade, exemplificando, que tem aparência feminina. É assim, quando a mulher trans ou o homem trans tem passabilidade, você vai passar por ele em Santo Amaro, no Largo 13, na 25, e não vai identificar enquanto a pessoa trans. Passabilidade. Quando a pessoa passa batido, sabe? Quando a pessoa não passa batido, ela não tem passabilidade, ela tem traços ali que identifica que ela é uma pessoa trans. Aí é que esses preconceitos, eles ficam exacerbados, né? Que é na hora que a pessoa me vê, tá vendo que é uma imagem feminina, porque eu tenho um cabelo natural, desculpa, comprido na cintura, que eu sou uma mulher feminina, que isso são estereótipos, viu, gente? Eu não estou falando que para ser mulher você precisa ter uma prótese de silicone, ter silicone industrial no corpo, ter um cabelão. Não, é uma questão de identidade, como você se vê. É a mesma coisa de perguntar para mim, Cássia, qual a sua cor ou raça? Lá na minha certidão de nascimento está parda, mas hoje eu me empodero, porque eu sou uma mulher empoderada, eu falo, eu sou preta, entende? Porque eu já consegui me entender, eu sei que eu sou uma mulher preta, e eu assumo, eu me posiciono enquanto uma mulher preta. Então, é isso também. A gente, tirando essa questão do estereótipo, é como você se apresenta. E aí você choca, como eu choco, às vezes, né? Por não ter essa passabilidade, a pessoa me olha e, às vezes, vem aquelas... não liga o gênero à pessoa, chama de ele ao invés de ela. No mercado de trabalho tem ainda a questão com banheiro, se elas vão no banheiro feminino, sabe, ou não, quer dizer, é um direito mesmo no banheiro, sabe? É só usar o banheiro, é só isso. Só quero usar o banheiro, como a Fernanda, como o Vinícius quer usar o banheiro. Mas aí a gente já fica, meu Deus, ai, o que será que vai acontecer na empresa? Então, assim, respondendo não só ao Vinícius, mas a todos que estão nos assistindo, é uma batalha que a gente ainda enfrenta e que a gente precisa que as empresas elas consigam colocar cotas para pessoas trans, porque, assim, se eu não estou no lugar desse, eu não consigo dar visibilidade. E é dessa forma que as coisas acontecem, sabe, Fernanda? É tendo uma pessoa trans nesses espaços para provar que nós somos profissionais laborais quanto outras pessoas na sociedade, que não tem diferença nenhuma. A única diferença é que nos falta oportunidade. Eu fiquei pensando nessa coisa da cota, né, que você falou, e fico pensando da importância também de não só existir a cota, mas que essas empresas também possam sensibilizar os trabalhadores e trabalhadoras que estão ali dentro, e também o espaço, né? Você falou da questão do uso do banheiro, né? Então, não é simplesmente abrir a cota, é de fato estar preparada, né, e aberta para receber, né, todos os tipos de pessoas, independente da identidade de gênero, independente do sexo, da raça, né? E a gente vê tanta discriminação, né, nesse caso, que, não sei, ouvindo você falando um pouco, né, parece óbvio, mas ainda está muito distante nesse momento, na contemporaneidade, né? Assim, igual você falou, com tantas conquistas, mas ainda está tão distante, né? Ainda existe tanta discriminação, ainda existe uma exclusão tão grande, né? Então, isso me chama muito a atenção na sua fala, né? Tem outras perguntas aqui. Desculpa, pode falar. Dói muito, sabe, Fernanda? Você ter que atender uma mulher trans e ela falar para mim assim, Cassinha, eu marquei o atendimento com você, mas para conversar e desabafar algumas questões que eu estou passando no meu local de trabalho. E aí elas se abrem e contam tudo que elas estão passando dentro do local de trabalho.
E assim, é tão difícil para mim, sabe, Fernanda? Vendo que a gente tem aí tantas garantias de direito e esses direitos ainda ser violados ainda hoje, no século XXI, na sociedade. Então, me dói ter que virar para a menina e falar assim, ai, vamos colocar na balança, vamos tentar pesar aí os prós e os contras. Ai, tenta marcar com o psicólogo e tá passando com ele para ver se ameniza um pouco esses impactos e você se fortalece para você estar amanhã firme, forte e competente, porque os relatos são assim, Cássia, eu faço tudo que me é atribuído, mas me parece que os olhares, as cobranças, parece que é um pouco mais comigo, só por eu ser uma mulher trans. E, assim, não é coisa da cabeça dela, Fernanda, é o que ela está passando de fato. É só você sendo, para você sentir na pele essas sutis discriminações ou preconceito que são múltiplas, assim, de várias formas. Verdade. Tem outras perguntas aqui, Cássia, mais específicas em relação ao programa mesmo. Então, muita gente falando que achou super interessante o programa, né, Transcidadania, que não conhecia o programa, nunca tinha ouvido falar. Então, acho que é legal você estar falando aqui hoje também desse programa que existe aqui no município de São Paulo. E aí tem algumas pessoas, inclusive, perguntando, né, se existe a possibilidade desse programa ser também concretizado em outros municípios, né? Qual o caminho você vê aí para a expansão desse tipo de programa em outros lugares? É uma discussão que hoje existe? Fê, a imagem congelou, assim. Eu não sei se tá para você como tá aí. Eu só tô Aqui vendo. Para mim tá normal. Para mim não tá, mas vamos lá, eu tô te ouvindo, a gente continua. Então Tá. é isso. Sim, a gente é o que mais a gente está tentando, né, Fernanda? Fazer esse tipo de discussão, fazer aliados, até mesmo pensando, né? É uma coisa que não tem como fugir. Hoje mesmo, aqui no município de São Paulo, a gente perdeu o Bruno Covas, né, nosso prefeito, e que o vice, o Ricardo Nunes, assumiu. Então, assim, nas falas do Ricardo Nunes, o público LGBTI sente que é uma ameaça já, sabe, Fernanda? Ai, é tão extremo que eu estou falando assim, e a imagem está congelada, não estou vendo você, sua carinha. Mas eu estou aqui. Mas assim, Fernanda, é muito triste a gente ter que ter um prefeito que está assumindo agora e que a gente sabe que ele tem falas e ele parece que luta contra a causa LGBTQIA+, né? Ele até usa a fala de que... me fugiu agora da cabeça. Ideologia de gênero. Então, assim, parece que ele meio que anda interferindo em algumas questões para a população LGBTQIA+. Então, assim, Fernanda, a gente está um pouco temoroso com essa nova gestão desse nosso prefeito, porque a pauta LGBTQIA+, sempre foi polêmica, né? Então, assim, a gente depende muito. Hoje, mesmo a gente tendo vereadoras, essa vereança que está surgindo agora de pessoas trans, que tem Érica Hilton e outras representantes, que nos empodera e que leva a nossa fala, né? Dissemina essa nossa problemática entre eles, os deputados, os governadores. A gente ainda sente a carência de que se discuta mais sobre essas pautas LGBTQIA+, né? E é isso, Fernanda. É uma luta sempre a cada dia e que a gente depende também dos nossos governantes aí, da sensibilidade deles, né? Olhar
um olhar de equidade para essa população. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Como você trouxe aqui muito bem hoje. Eu acho que tem essa dimensão da governança, da gestão, né? Que pode vir a implementar políticas, programas, projetos para atender essa demanda, né? Eu acho que existe também, já de muito tempo, uma luta de movimentos sociais, da população LGBTI, né? Então, assim, é também uma construção que vem se fortalecendo, mas que envolve, né, essa luta cotidiana, como você falou, essa resistência cotidiana, que às vezes é uma batalha vencida, outra perdida, né? E aí respira fundo e vamos continuar essa batalha. E eu acho que também tem uma questão que hoje a gente enfrenta, né? Que é a questão de um retrocesso, muitas vezes, né? No que diz respeito aos valores culturais, os valores sociais, né? E que, de certa forma, eles influenciam as instituições, né, de maneira geral. Então, eu acho que é uma condição complexa e que, para nós, inclusive, né, enquanto cidadãos, cidadãs, é tão importante a gente fazer essa leitura dessa conjuntura para a gente poder desenvolver também uma reflexão mais crítica sobre isso, né? Até para a gente poder pensar na nossa própria atuação, enquanto eu falo hoje, assim, enquanto profissional, enquanto cidadã também, enquanto usuária de serviços, enquanto sou colega de trabalho hoje, né? E também assistente social, que escuto e às vezes recebo, né, também essas demandas, psicóloga que também escuto e recebo essas demandas de sofrimento, né? Então eu acho que é importante discutir esse tema e essas questões que você está trazendo aqui para a gente hoje, dentro desse olhar mais complexo, né, e dinâmico que envolve as dimensões aí da sociedade, né? Sim, e a gente, Fernanda, enquanto serviços tipo Centro de Cidadania, a gente também tenta, enquanto essas outras conversas não chegam nas instâncias que tem que chegar, a gente aqui embaixo, a gente acaba fazendo o nosso trabalho, ampliando o nosso trabalho. Um exemplo, dentro do Centro de Cidadania, acontece o GT da saúde, acontece o GT socioassistencial, acontece o GT da educação. Então, assim, para que serve esse GT? O GT da assistência, a gente consegue, junto com as outras subprefeituras, trazer debates e assunto pertinente a essa população. Então, assim, porque assim, Fernanda, a gente sabe que dentro de uma UBS, uma pessoa trans ela pode sentir alguma transfobia, passar por alguma discriminação. Então, dela acessar um serviço público, ela já pode também se confrontar com uma discriminação. E não é que não existam leis e decretos que garantam essa estadia ou usufruir desses espaços, mas, às vezes, os profissionais que estão dentro dessas instâncias, desses espaços, eles precisam também ter um trabalho de desconstrução, sabe? Então, assim, quando a gente faz o GT, a gente acaba discutindo com as outras subprefeituras o que acontece dentro do Centro de Cidadania, quais as demandas que chegam até a gente e que, assim, que pode ser evitado, amenizado dentro dos seus distritos ali, dentro da sua subprefeitura, sabe? Ou a gente faz propósito de levar sensibilizações, sabe? Enfim, a gente tenta ampliar essa visibilidade para os territórios também, sabe, Fernanda? É um trabalhinho de formiguinha, enquanto lá em cima eles não pensam na gente, a gente aproveita o que a gente tem aqui para multiplicar e organizar a casa, sabe? Fazendo esse tipo de encontros, conversando sobre essas questões que acaba acontecendo
sutilmente dentro desses espaços, que seria de acolhida, né? É isso também. Eu acho importantíssimo isso que você está dizendo. Eu vou só ler aqui, eu não sei se você está conseguindo ver comigo, mas tem várias pessoas colocando. A Catiana está falando muito legal o projeto. Parabéns pela fala, Cássia, gostei muito. Tem algumas pessoas aqui concordando aqui, ó, exatamente. A Emily, eu sou da área da saúde, fiz questão de assistir à webconferência por empatia e aprendizado, para até mesmo passar para outros profissionais da área essa discussão. Então, várias das questões que estão sendo colocadas aqui, Cássia, no chat, que eu estou lendo, trazem aí também, né, as questões que você colocou, e muitas pessoas dando parabéns. A Maria do Livramento está falando aqui, olha, primeiro, parabéns pelas informações. Fico muito triste porque em pleno século XXI as pessoas ainda dão tanta importância negativa à sexualidade alheia. O Emerson, ele falou, a privação dos direitos humanos de pessoas LGBTQI pode ser justificada por questões religiosas, culturais ou de tradição, que é um pouco aquilo que nós conversamos também, né? Do contexto hoje, né? Desse contexto histórico. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, Emily, sua linda, obrigada por estar participando. E Emerson, então, isso que eu trouxe agora sobre o GT não é por causa da gestão que está lá na UBS, é por causa das pessoas que estão na linha de frente, assim, aquelas pessoas que estão atendendo o público, sabe? Então, que a Emily acabou falando, e que o Emerson também, sabe, para dentro, e acaba nos mandando com essas questões religiosas, com essa questão de não aceitação. Então, assim, quando a gente faz os GTs, a gente sabe que a gestão dos serviços, ela nos acolher e reforçar a não discriminação, mas, assim, quem tem dentro desses espaços profissionais que não tem uma educação a nível de cidade sexual, de que, olha, eu vou tratar a pessoa não como eu penso que ela o respeito e o direito, sabe? Então, tem que também passar por um processo de construção, ela também, ou ele também não tem que aceitar nada, você tem que ver que aquele público, ele é um público que ele tem um direito, como a pessoa que está nos atendendo também tem, e que esse direito, ele tem que se fazer valer. A gente não aguenta mais, a gente não aguenta mais implorar por respeito, a gente exige que sejamos respeitadas, né? E respeitados. E, para isso, precisa dessa compreensão, dessa sensibilidade e dessas parcerias, que a gente consiga chegar nesses lugares para sensibilizar as pessoas. A gente soma com esses espaços, a gente abre a porta do Centro de Cidadania também para conhecer o nosso trabalho. Se possível, a gente vai até os serviços, né? Porque dentro do nosso Centro de Cidadania, além desses profissionais técnicos, né, na área técnica, do serviço social, da psicologia, pedagogia, tem o apoio. Então, nós temos os nossos articuladores sociais também, tem a nossa unidade móvel. Então, assim, a gente está sempre trabalhando e indo aonde o nosso público-chave está. E estamos abertos também para qualquer discussão. Então, por isso a importância dos GTs, para a gente estar sempre conversando e ampliando, multiplicando essas informações. Legal, Cássia. Olha, tem outras mensagens aqui de profissionais da saúde. O Fagner, ele trabalha no OBS e está dizendo aqui que eles estão sensibilizando os trabalhadores da OBS para melhor atender e acolher o público LGBTQI. Inclusive, está sendo aplicado no SUS a linha de cuidado para a pessoa trans.
Arrasou! Oh, o Célio também mandou uma mensagem aqui. O Célio é meu aluno, ó, ele falou: sou acadêmico de psicologia e pastor e aluno da professora Fernanda, e está muito feliz aqui por estar assistindo com a gente esse espaço. A Renata também, olha, Cássia, parabéns pela explicação, gratidão por nos ajudar a entender melhor sobre o assunto, que é muito importante nos dias atuais. Cássia, enriquecendo o nosso conhecimento. Obrigada, a Catiana falou para você. Nossa, tá indo tão rápido aqui que eu não estou conseguindo acompanhar. Roberta falando, o projeto é ótimo, muito essencial, parabéns. Lucas, vejo que é muito difícil a inserção da população T no âmbito profissional. Por fazer parte da população LGBT, fico muito triste com isso. Mas, enfim, acredito que o acesso à educação deve vir antes ao mercado de trabalho para a construção de um bom currículo. De que forma podemos reinserir a população T na sociedade, principalmente no ambiente educacional, e assim evitar a evasão escolar acadêmica dessa população? Eu acho que fazendo nossa parte, né? Não discriminando, sendo antirracista, antitransfóbico. É isso, eu acho que cada pessoa... É quando a gente fala assim, eu gostaria de um mundo melhor. Seja você essa pessoa para dar esse pontapé inicial, né? Tenha você um olhar diferenciado na sociedade. Isso já vai transformar o mundo num mundo melhor, porque depende da gente também. Então, é isso, assim, hoje, para que isso se avance, eu acho que não depende só... a gente fala tanto das empresas, a gente fala tanto dos nossos governantes, mas nós, como cidadãos civis, a gente tem a responsabilidade com o outro, né? De acolher, de ter empatia pelo outro. Então, eu acho que... E, assim, isso cabe para nós também. A gente está aberta para isso, a gente tá aberta para conversa, sabe? Para bate-papo, para falar sobre as nossas questões, a nossa identidade. Não há mal nenhum em perguntar, sabe? Quando a pessoa tem uma dúvida. Qual a sua identidade de gênero? O que significa aquilo? A gente também está aberta para isso, porque a gente também aprende na sociedade. A gente não nasceu sabendo. Tem muitas questões que eu também saio atrás para me informar, para estar atualizada, enfim, para estar sempre envolvida nessas questões. E é isso, assim, eu acho que é um trabalho da sociedade também, sabe? Essa questão do acolhimento. Eu acho que essa fala sua, né, fecha com chave de ouro toda essa discussão que você propôs para a gente, toda essa reflexão que você propôs aqui para a gente hoje, né? Além de pensar, né, nessas outras instâncias, pensar também na nossa responsabilidade enquanto cidadãos e cidadãs, né? Nessa sensibilização, nessa reflexão. Então, eu agradeço muitíssimo mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Foi uma delícia. Pode falar. A primeira instituição que nos fecha a porta é a família. Então, assim, que a gente repense nisso, sabe? Com mais empatia. Somos todos seres humanos, a gente não faz esse tipo de escolha. Nós nascemos pessoas LGBTI e a gente merece ser e coexistir. Então, assim, que traga para o coraçãozinho de cada um, que a gente... Quando eu ouço as pessoas falar que essa pandemia acabe, que a gente volte ao normal, não, eu não quero que o mundo volte ao normal. Eu nunca gostei daquele mundo normal. Um mundo preconceituoso, racista, sabe, maldoso, não. Eu quero que o mundo volte melhor. Eu quero que as pessoas saiam dessa pandemia desconstruída, com mais empatia, olhando para o lado e vendo que existe uma pessoa que você pode ajudar com um abraço, um sorriso, sabe? Que eu acho que a gente não precisa de tanto ajudar uma outra pessoa que está do seu lado, sabe, Fernanda? E é o que eu tenho mais visto nas periferias,
é pobre ajudando pobre nesse momento. Então, assim, é esse movimento que eu acho que a sociedade deve se ater, que nós somos os precursores disso, que a gente tem que fazer o nosso papel, né? Eu acho que é verdade. Maravilhosa a sua fala hoje, Cássia. Obrigada mais uma vez por tudo que você pôde fazer a gente pensar aqui hoje. Tem um monte de parabéns aqui para você no chat, pessoas falando maravilhosa, obrigada pela oportunidade, obrigada pela discussão sobre esse tema tão importante. Não vai dar para ler tudo aqui, tá, gente? Mas eu agradeço a participação de quem está aqui hoje, né, se dispôs para estar aqui escutando a gente, e mais uma vez agradeço você, Cássia, obrigada mesmo. Fê, eu que agradeço o convite, agradeço a sua sensibilidade, esse seu carinho com a nossa população e comigo em especial. Muitíssimo obrigada. Quando precisar de mim, eu estou aberta para ir. Já fica aqui o convite para que você vá conhecer o Cidadania. A gente acolhe a população LGBTI, mas acolhemos a população cis também. Então é isso, Fê. Muitíssimo obrigada. Obrigada por participando da nossa live com a gente. E é isso, é resistir sempre, nunca desistir. É isso aí, Cássia. Obrigada, eu que agradeço. Tchauzinho e até a próxima, né? Espero te encontrar logo, logo. Até! Sim! Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021, inscrições abertas.